Olá! Então, hoje vamos falar sobre pessoas más ou pessoas tóxicas. Será que existem realmente pessoas tóxicas ou pessoas más? Então, eu vou contar que há uns bons anos atrás li um livro do Dalai Lama e que ele dizia que realmente não existem pessoas más. E aquilo, na altura, realmente eu li o livro e fez-me bastante confusão. Mas como é que é possível dizer que não existem pessoas más, não é? Nós vimos tantas pessoas que cometem crimes, fazem 30 por uma linha, não é? E como é que ele pode dizer que não existem pessoas más? É aquela coisa que nós às vezes vemos os livros e depois gravamos uma certa mensagem que o livro nos traz, que nós por vezes não compreendemos na altura, mas que fica guardada a semente, não é? Como eu costumo dizer, fica lá a semente, por germinar. E ela germina na altura que nós precisamos, quando nós temos compreensão para que ela germine, não é? E aquilo fez muita confusão, mas como é que uma pessoa pode dizer que não há pessoas más? Mas, no entanto, porque é que, eu pensei, uma pessoa quer dizer um líder espiritual, eu lá de saber porque é que está a dizer isso, não está a dizer isso por ânimo leve, não é? Não vai estar a dizer que não há pessoas más de qualquer forma, não é? Então ele tem que saber alguma coisa que eu não sei para ele estar a dizer isso. E realmente era. Hoje em dia eu compreendo perfeitamente o que ele dizia, que não existem pessoas más, ao compreender como é que nós funcionamos, não é? Ao fazer depois uma mudança interna também percebi como é que eu funciono internamente e como é que funcionamos todos nós internamente e porque é que realmente não há pessoas más. O que é que acontece quando nós julgamos a outra pessoa como uma pessoa má? O que acontece é que nós estamos a julgar a identidade, ou seja, nós estamos a julgar a personalidade criada nessa pessoa. Mas na realidade, essa pessoa não é essa personalidade que foi criada. Ela é o que está por detrás dessa personalidade. E o que está por detrás dessa personalidade é uma presença única que somos nós. Então, somos todos nós. Então, se essa pessoa é má, então nós somos maus também. Porque nós somos o que está por detrás dessa identidade. E quando nós estamos a julgar a outra pessoa, julgamos que essa outra pessoa é alguém mau ou é alguém tóxico, o que nós estamos a fazer é julgar com a nossa personalidade criada, com essa identidade da qual nós nos estamos a identificar, do qual não somos. Então, nós estamos também equivocados ao fazer esse julgamento. Então, tanto a outra pessoa que nós consideramos má tem as ações, as reações e os pensamentos que tem porque se identifica com essa personalidade que não é aquilo que ela é, como nós, ao julgar, estamos a fazer exatamente o mesmo. Estamos a identificar-nos com aquilo que não somos, com a personalidade que não somos. O que é que acontece? Nós julgamos a outra pessoa mediante as nossas crenças, não é? Ou seja, eu creio que aquilo que a outra pessoa fez não é o correto. Então, essa crença é uma personalidade criada que não é aquilo que nós somos. Nós somos o que está por detrás dessa personalidade criada. E ao julgarmos com essa personalidade criada, nós estamos a ser o mesmo que a outra pessoa. Podemos não estar a ser da mesma forma, não ter os mesmos comportamentos, podemos não estar a ter as mesmas atitudes que ela, mas ainda assim estamos de alguma forma a julgar com uma personalidade criada. Essa personalidade criada pode não ser uma personalidade tão agressiva como uma pessoa que coloca faz um crime, qualquer coisa assim, não é? Não é uma personalidade criada tão agressiva, mas ainda assim é uma personalidade criada equivocada. E que essa personalidade criada e equivocada pode ser, por exemplo, algo que outra personalidade criada e equivocada pode julgar. Então, eu ao julgar, por exemplo, uma pessoa porque a pessoa se sentou em cima de uma mesa ou algo assim, então eu vou estar a julgar com as minhas crenças. E as minhas crenças não quer dizer que estejam certas. Ok? Porque a minha crença diz que aquela mesa é para comer. E a crença da outra pessoa pode ser que a mesa é para sentar e o banco é que é para comer.
Isso são tudo crenças e personalidades criadas mediante a cultura, mediante várias questões. Então, o que acontece frequentemente é existir julgamentos entre crenças e entre culturas. E nós não somos as crenças nem as culturas, isso é só uma personalidade criada ao longo do tempo, ao longo das vivências, ao longo da sociedade que nos rodeia. Por exemplo, no Oriente, que as mulheres usam as burcas, e nós aqui no Ocidente julgamos porque elas usam as burcas, lá podem julgar porque nós não usamos, porque as mulheres aqui não usam as burcas. Isso é julgar mediante as crenças, não é aquilo que a pessoa é, aquilo é a crença na qual a pessoa se identifica. Mas essa identificação não é verdadeira, não é aquilo que nós somos. Então, quando o Dalai Lama dizia que não há pessoas más, realmente não há pessoas más. Há crenças, há julgar o pecado e não o pecador. Okay? Então, nós podemos até julgar a crença, mas nunca julgando a pessoa. Isso é a grande importância, é julgar a crença que a pessoa tem, podemos até julgá-la, mas seja como for. Se nós estivermos identificados com a nossa personalidade, com as nossas crenças, nós vamos estar a julgar mediante essas crenças. Então, se nós retirarmos as crenças tanto do nosso lado como do outro lado, o que é que sobra? Sobra exatamente a mesma coisa. É a mesma presença única, divina, que está em todos nós. Está no outro e está em nós. Então nós, se retirarmos tudo aquilo que fomos programados a colocar em cima de nós, nós vamos simplesmente não ver pessoas más. Nós começamos a modificar toda a nossa forma de ver, porque nós vemos para além das crenças. Porque nós também já tivemos crenças, nós ainda assim temos crenças, e quando começamos a conseguir ver para além das crenças, nós começamos a conseguir ver que não existem pessoas más, existem crenças. Existem conceitos da sociedade, de conceitos que os pais ensinaram, conceitos que a família ensinou. Existe tudo, mas isso não é a pessoa, isso é a personalidade criada. O que acontece frequentemente é, tanto nós como a outra pessoa, se identificar com essa personalidade criada. Porque, por exemplo, para existir um crime, é porque essa pessoa tem uma personalidade criada com a qual se identifica, que não é verdadeira, e que permite, é tão enraizada que a pessoa acredita que é aquela personalidade e comete esse crime mediante essa crença que a pessoa tem. Por exemplo, existem os bombistas, não é, que vão com as bombas e explodem, etc. O que é que acontece? Isso acontece porquê? Porque a pessoa tem uma crença, não é, e identifica-se com essa crença. Quando é uma crença, acredita que é real, acredita que é realmente aquilo, que a convence de que o que está a fazer é certo. Ou seja, essa pessoa não vai fazer aquilo convencida que o que está a fazer é errado, ela vai fazer convencida que o que está a fazer é plenamente certo e é o correto a fazer. Então, o que é que acontece aí? O que é que está mal? Não é a pessoa em si, ou não é o ser em si, porque o ser em si é o mesmo que nós. É a personalidade criada, é as crenças e os conceitos que foram criados com o qual esse ser se está a identificar equivocadamente. Então, não existem pessoas más nem tóxicas. Existe uma identificação equivocada em nós ou nos outros perante a personalidade e identidade criada. Essa errada e equivocada identificação é que faz com que seja possível que as pessoas se agridam uma à outra, com que seja possível existir uma guerra, com que seja possível existirem conflitos. Porque se as pessoas não se identificarem com as crenças, com os conceitos e com a personalidade criada, as pessoas são exatamente a mesma coisa. Então eu não posso fazer guerra comigo próprio, eu não posso fazer conflitos comigo próprio, eu não posso agredir-me a mim próprio, porque são o mesmo. Retirando essa identidade e essas crenças e esses conceitos criados. Muitas pessoas acreditam realmente que existem pessoas más e equivocadas. Eu também acreditava quando li o livro e o Dalai Lama dizia que não há pessoas más, que não há pessoas, e realmente fez muita confusão.
mas é necessária uma compreensão profunda de quem somos verdadeiramente, para além de todas as crenças, para além de toda a personalidade que nós fomos criando ao longo de todo o tempo, e após essa compreensão profunda conseguimos realmente perceber o que é que queria dizer com não há pessoas más, há pessoas equivocadas, há pessoas mal informadas, há pessoas que não têm consciência daquilo que são, realmente acreditam que são essa identidade. Então, se gostaste deste vídeo, se te fez pensar, põe aqui o teu like, partilha com quem tu achas que faz sentido, com aquelas pessoas, por exemplo, que acham que estão num sítio onde tem muitas pessoas tóxicas, que estão num trabalho que não interessa, por exemplo, que há muitas pessoas tóxicas à volta dela, que a afetam a ela. Então partilha este vídeo, porque na realidade o que existe unicamente é uma identificação equivocada, e esse trabalho é feito posteriormente dentro de nós. Dentro de nós é que nós podemos mudar. Depois, tudo o que nós vemos, por tudo o que nós vemos é só a nossa percepção. Então, põe aqui o teu like e partilha este vídeo, e até ao próximo. Obrigado.